Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. O episódio de hoje está muito bacana. Nossos convidados, o Beto Osório, diretor de formação do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, e também recebemos pela primeira vez a presença do Vânios Corte, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho. Vânios, bem-vindo pela primeira vez aqui ao nosso podcast. Legal ter topado participar. Ótimo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas as pessoas ouvem, né? Então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço o convite, Márcio. Eu sou ouvinte do podcast do sindicato e é um prazer para mim estar participando aqui. E o Beto já é da casa, mas bem-vindo novamente, Beto. Obrigado, então, cumprimentar a ti, Márcio e o Vânios, por participar com nós aqui e poder esclarecer os trabalhadores aí um pouco mais aí sobre as questões do trabalho. Isso é isso. Vamos falar de vários assuntos hoje. Para começar, o que mais bombou desde o ano passado ali, que foram as denúncias, né, o resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Vou trazer alguns dados aqui para o Vânios falar para a gente, né, ao que se deve esse número. Tivemos um número de resgatados da escravidão que disparou em 2023 e foi o maior em 14 anos. O número é o maior desde os 3.765 resgatados em 2009. Esse recorde aí, que não é um bom recorde, Vânios, a que se deve? Maior em 14 anos. Márcio, quando a gente fala nesses números, né, eu sempre me pergunto, isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Porque o trabalho está sendo feito, sim, né, de certa forma. Sim, porque é uma boa notícia, porque foram encontrados tantos, quase 4 mil trabalhadores nessa condição. Agora é uma péssima notícia, né, porque demonstra o nosso fracasso como civilização, né? Como é que a gente, em pleno 2023... né, identifica 4 mil trabalhadores trabalhando como escravos no país, né? Isso é sinal que nós estamos numa situação realmente muito séria, muito grave, né? Porque não foram só esses. Se a gente tivesse mais gente procurando, né, mais gente na fiscalização, em mais locais, teria encontrado muito mais. Porque é assim, está assim, né? Hoje em dia, as relações de trabalho estão degeneradas a esse ponto, quer dizer, estiveram melhores, já estiveram melhores, né? Eu fixo assim, o ponto da reforma trabalhista para cá, essa degradação foi cada vez maior. Essa situação de tirar o valor do trabalho, de tirar o valor do trabalhador, de dizer, não, o trabalho, não, a legislação do trabalho é um fardo para o empresário, a legislação do trabalho é um ônus, é uma mochila que o empresário tem que carregar. Isso o Bolsonaro e sua caterefa diziam. E fez com que isso estivesse acontecendo, quer dizer, 4 mil trabalhadores, né, quase 300 aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano a gente recém começa, já tem situações parecidas de novo. Então, acho que isso, primeiro, é um número horrível. O meu desejo seria que nós não encontrássemos nenhum. Fazer um ano agora, acho em abril, né? Que teve os casos nas vinícolas. Fevereiro. Fez um ano já. Eu me lembro bem que foi na quarta-feira de cinzas do então ano passado. No período aqui de gravação do carnaval episódio, foi um pouquinho mais para frente, mas vai dar então. um ano, entendeu? Então, assim, eu não vibro com esses números, eu fico muito, muito, muito decepcionado e muito triste de encontrar essa situação ainda hoje. E acho que, bom, a gente tem que pensar, né, que políticas públicas a gente tem que fazer para evitar que isso aconteça. Eu acho que não adianta nós, botar mais auditores fiscais, né, porque vai continuar encontrando. Se tu não fechar a torneira, não adianta tu ficar botando balde embaixo para recolher a água e tirar. Então a gente tem que pensar em políticas públicas que evitem que isso aconteça, inclusive com punições muito maiores das que tem hoje, porque, né, se tu pegares, assim, desde que a gente começou a fazer isso no Brasil, né, já foram mais de 60 mil trabalhadores resgatados, não tem ninguém preso. E essas operações, né, de fiscalização são recentes? De que período? Mas assim, o Brasil não admitia que tinha escravidão, né? Isso até, né, isso depois que foi revogado, foi revogada a escravidão formalmente com a Lei Áurea, passou a não se admitir mais escravidão no país. E isso só mudou, né? Isso foi na década de 90, quando uma ação chegou no Tribunal Penal Internacional, né? Foi uma ação de um trabalhador que tinha sido submetido a essa condição, mas não tinha legislação no Brasil, né? E nem se admitia que tivesse trabalho escravo. Chegou no Tribunal Penal Internacional e se disse, não, o Brasil tem trabalho escravo. E aí que se passou a fazer operações,
né? Então isso tem, né, 20 anos, um pouco mais, 30 anos, e nesse período mais de 60 mil pessoas resgatadas, né? E não tem ninguém preso, né? A Constituição fala que as terras onde for encontrado trabalho escravo devem ser expropriadas. Isso nunca foi regulamentado. Paga uma multa, pelo menos, os trabalhadores resgatados recebem alguns direitos, mas é o Estado que está pagando em alguns casos? Não, sim, o Estado paga seguro-desemprego para quem é resgatado, paga 3 parcelas. Os responsáveis pagam o que deveriam ter pago, ou seja, não tem prejuízo nenhum, né? Porque se tu vai pagar só o que tu tinha que ter pago, ok, né? Agora quem não está pagando, e essas medidas que seriam as medidas fortes para evitar que isso acontecesse, por exemplo, essa da expropriação das terras, né? Se aonde fosse encontrado trabalho escravo, essas terras fossem expropriadas, né? Isso talvez fosse um limitador, né? Tem outras propostas, inclusive, de a pessoa que fez isso não pode mais empresariar, não pode mais comerciar, pegar no teu CPF, não só no CNPJ, porque tem situações, Beto, que o mesmo cara é condenado 2 vezes por manter, tipo, em Uruguaiana, né? A nossa operação aqui foi em fevereiro, no início de março teve uma operação em Uruguaiana que foram resgatados 90 trabalhadores, era no cultivo do arroz. Esse mesmo cara já tinha sido condenado, inclusive criminalmente, por manter trabalhador, e fez de novo, porque não tem problema nenhum, entendeu? Não, né? Qual é que é o problema? Então eu acho que é isso, é um fracasso que a gente tem, e eu acho que, bom, tá na hora da gente começar a pensar de uma maneira que se evite que isso aconteça, não que a gente fique correndo atrás. Beto, e essa maneira é a atuação dos sindicatos, né? Como é que os sindicatos veem isso? Tu, enquanto sindicalista, trabalhador também, vê essas denúncias e para nós tá distante da nossa realidade de metalúrgicos? Não, na verdade é lamentável, né? O ano de 2023, 2024, a gente ainda ter que ouvir dizer que tem trabalho escravo. E principalmente, a gente pode dizer assim, na região sul, né, Vanis? Não é lá no norte, no meio da selva amazônica, né? É nos grandes centros, né? Abaixo, digamos assim, do nosso bigode que está acontecendo isso, né? É preocupante porque, na verdade, parece ser uma concepção, na verdade, de alguns empresários, que a vida não tem valor, que o trabalho ele não é valorizado e que paga o que quiser pagar e o trabalhador tem que aceitar, né? Então a gente está num momento que a sociedade tem que repelir, na verdade, esse tipo de conduta, na verdade, desses maus empresários, né? Porque aquela pessoa que vai no mercado comprar um determinado produto, chega lá e esse produtor, o que fez esse trabalho escravo, que teve essa conduta, ele tem que o trabalhador em si tem que renegar aquele produto. Eu acho que é a única forma de punir, na verdade, para que isso não aconteça mais, porque, infelizmente, o empresário ele só sente quando mexe no bolso dele. E o sindicato faz esse trabalho, né, de fiscalização, faz um bom trabalho, né, para que não... Até perguntar para vocês dois, para o Vânios, também os limites, onde é que se chega que a definição de que é trabalho análogo à escravidão, condições precárias, que a gente às vezes tem um limite, às vezes chega muito perto, mas não é, né? Sim. Você recebe algumas denúncias aqui no sindicato. Quais são esses limites? Tem isso, né? Mas na cabeça de algumas pessoas, o trabalho escravo é aquele dos livros que liam na escola, que para o cara ser considerado escravo, ele tem que estar amarrado num tronco, levando chibatada, né? Morar na senzala, né? Não é essa a definição de trabalho escravo contemporâneo, que é o que a gente lida, né? A gente usa até o termo trabalho análogo ao escravo, porque tu não admite a existência de trabalho escravo. Tu não diz que tem trabalho escravo. Então tu diz, não, é análogo a escravo, porque esse trabalho escravo não existe no Brasil, né? E aí tu tem os conceitos do que caracteriza, né, o trabalho escravo, que são até abrangentes, né, em alguma medida. Então tu envolve desde a questão do trabalho forçado. O trabalho forçado não é só aquele que tu tem alguém te dando chibatada, né? É, por exemplo, o fato de tu estar trabalhando, querer deixar de trabalhar e não poder. Entendeu? Tu tá trabalhando num lugar, enche o saco disso aqui, não quero. Não, mas tu tem que continuar aqui. E isso acontece, isso é trabalho forçado. Pode ser por dívidas que tu contrai com o próprio empregador, né, também. Aí tu tem isso, tu tem a questão da jornada exaustiva, né? O fato da pessoa trabalhar, por exemplo, né, muitas horas por dia, né, não ter direito a descanso,
né? Isso, e afetar ele fisicamente, psicologicamente, isso também pode caracterizar trabalho escravo. Condição degradante de trabalho, que é o que a gente até muito pega nessa questão, que é tu tirar a dignidade das pessoas, botar elas, por exemplo, num alojamento que cabe 20, ter 200, como era aquela situação de Bento Gonçalves, né? Empilhar as pessoas, não dar condições de higiene, não dar condições sanitárias, isso é condição degradante, isso também é considerado trabalho escravo. A história da restrição da locomoção, que também acontece assim, tipo, tu tá trabalhando num local e tu não pode sair porque tu tem dívida, entendeu? O cara chegou aqui e diz, olha, tu tá me devendo, então tu não pode sair. Ele não deixa a pessoa sair dos locais, né? Tem também uma coisa que tem sido bem comum, é retenção de documentos e de objetos, né? Tipo, o cara chega para trabalhar, o cara pega os documentos dele e ele não pode sair porque está o objeto retido. E muitas vezes é o próprio, não é nem o documento, é o telefone, que hoje em dia cada vez mais coisa no celular, eles retêm o celular e não devolvem. Então são várias coisas que podem caracterizar o trabalho escravo dependendo da intensidade, né? Agora, o que a gente se assusta é que era essa ideia que a gente tinha que isso acontecia nos grotões, está cada vez mais perto. Está cada vez mais na nossa vizinhança. Está mais ligado, né? à agricultura. A gente ouve notícias também na indústria da moda, que pega os trabalhadores para, enfim, fazer roupa nos Tu pode escolher. O cardápio é vasto, entendeu? Tu tem na agricultura, tu tem na construção civil, né? Aonde tu tem trabalhador que precisa ser deslocado, é muito comum ter. Então, tipo assim, né? Construção civil, vai se fazer uma obra grande, tu tem que chamar trabalhadores de fora, né? Essas pessoas vêm, né? Aí é muito comum que aconteça. Na agricultura acontece muito por isso, não é com o trabalhador do dia a dia da agricultura, apesar que eu tenho todas as minhas críticas possíveis ao agro, né? Mas não é esse onde está o problema, é aquele que vem para a safra, é aquele que vem para a temporada, porque esse é o que está na situação mais precária. Na construção civil, a mesma coisa. Esses dias esteve em São Paulo, num restaurante, uma churrascaria de uns caras gaúchos, churrascaria chique, né? As pessoas eram venezuelanos, vieram, né, da Venezuela para cá, ficavam trancados, não podiam sair do local, né? Ficaram sabendo porque alguém fez uma... Então tu vê, né, e na indústria da moda também, mas normalmente é isso, são pessoas que vêm, né, ficam nessa situação. Como tu falou, a churrascaria chique, na moda, né, marcas que vendem uma peça por 1.000, 2.000, 3.000. Não, é isso aí. E quem faz isso é o cara que é escravizado. Então tu vê, por isso que eu digo assim, ó, essa ideia que a gente tem, isso acontece nos grotões. Acontece. Só que tem acontecido e acontece cada vez mais perto da gente em lugares que tu não imagina. Tu até depois tu procura isso no Beto, olha no Google, procura trabalho escravo restaurante São Paulo. Tu tem que ver a cara, tu olha a cara do restaurante, tu diz, porra, eu não vou lá porque eu não tenho grana para pagar. Churrascaria, pelo jeito eles não churrascaria chique. E aí, quer dizer, por que as pessoas agem assim? Né? Por que submetem outra pessoa a isso? Né? É uma degeneração, né, moral da sociedade que admite isso, né? Então, saindo um pouquinho, Beto, dessa parte do trabalho mais análogo à escravidão, também vamos entrar aqui nessa questão mais da nossa categoria. Temos recebido algumas denúncias, né, nas redes sociais, no nosso WhatsApp aqui do sindicato, calor excessivo nessa época do ano, até algumas doenças. Fala um pouquinho aí o que chega e o que dá pra gente ajudar, de que forma. Agora ouvindo o Vanes falar aí, eu cheguei a pensar, na verdade, a questão de jornada excessiva também é uma questão que é meio que cultural aqui em Caxias, a questão de que o trabalhador precisa fazer serão. Tipo, o cara trabalha a sua jornada normal de trabalho, e ainda é pressionado pela chefia para ficar no serão, e se não ficar é demitido, né? Então a gente tem recebido algumas denúncias sobre isso daí, de algumas empresas que fazem isso, também com relação à questão do calor, né, excessivo nessa época, né? E assim como no inverno também, o frio excessivo, né? Então os trabalhadores aí pegam um soldador dentro de uma fábrica, dessas fábricas grandes que a gente tem aqui em Caxias, internamente o cara com o seu macacão, com o couro, com a máscara, com mais uma máscara, soldando. A quanto chega a temperatura desse soldador, desse trabalhador, né?
Então, essas denúncias que a gente está recebendo, inclusive a gente está encaminhando judicialmente essas denúncias, né? Porque as empresas geralmente só querem visar o lucro, né? E o bem-estar do trabalhador fica em segundo plano. Às vezes tem uma máquina ali que está tendo uma sobrecarga, que nem a gente recebeu uma máquina, está tendo uma sobrecarga de calor, a empresa compra um ar-condicionado, enclausura a máquina, para a máquina não parar, mas o trabalhador pode, né? Falta de bebedouros também próximo ao local de trabalho, ao posto de trabalho, falta de ventilação, né? Ventiladores, enfim, para amenizar um pouco o calor, sem contar na volta da Covid, né? Então, a gente recebeu várias denúncias de várias empresas de Caxias do Sul que estão com casos internos de Covid, né? E também, já aproveitando aqui, a gente pede para o trabalhador que tiver na empresa algum caso de Covid, enfim, denunciar o sindicato, né? Denuncia o sindicato para a gente poder ter conhecimento e poder levar ao conhecimento das autoridades o que está acontecendo. Porque muitas vezes, como são muitas empresas, a gente não consegue verificar todas as empresas, até porque o sindicato também não tem poder de fiscalização, de adentrar as empresas e fiscalizar internamente. Então, somente através das denúncias é que a gente vai poder atuar. Quem tem é o Ministério do Trabalho, legalmente, né? Que bom se o sindicato tivesse esse poder. Mas é um caminho, pessoal, vem até nós e a gente encaminha para o Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária. Eu quero só ler, eu não vou citar as empresas, só para ter uma noção das denúncias que estão chegando aqui, ó. Trabalho na empresa tal, está sem condições de trabalhar, sem ventilador ou ar-condicionado. A empresa fala que vai comprar ar-condicionado, mas até agora nada. Ao menos uns ventiladores, pois estamos passando mal. Se puder deixar em anonimato, agradeço. Isso é importante, a gente sempre vai deixar em anonimato. Seguimos com as reclamações. Aqui já era um outro WhatsApp, já tinham reclamado antes. Seguimos com as reclamações da empresa tal, exaustor estragado, ao invés de arrumar, dão prioridades para outras coisas. E acredite, para nós não colocam um ventilador, mas para uma máquina que está esquentando e desligando por conta do calor. Eles instalaram um ventilador virado para ela. Funcionário que se lasque. Mensagens que chegam com esse teor, várias aqui no nosso WhatsApp. A gente recebe isso todo dia também, de todas as categorias, né? Nós temos esse problema, né? A gente não é aqui é só, a gente recebe de todo mundo. E é isso, quer dizer, né? O meio ambiente de trabalho não é uma preocupação, né? A preocupação é cuidar dos equipamentos. Os trabalhadores que se lixem, até porque se não quiser tem mais, né? Tem outros que querem, né? E aquela reclamação toda. E assim, a gente vê isso que tu relatou, tipo jornada exaustiva de trabalho. Esses dias numa empresa tinha situações de trabalhador que ficava 18 dias consecutivos trabalhando, 12 horas por dia, sem um dia de intervalo, entendeu? E era no mínimo 12 horas, às vezes era mais. Como é que esse trabalhador fica? Não, mas ele... desculpa, não, mas a gente bota isso no banco de horas, tá bom? Banco de horas ainda não é nem hora extra, não é nem hora extra. Não, mas isso vai pro banco de horas, ou seja, ele vai levar no caixão o banco de horas dele, né? Porque o cara que faz esse ritmo não aguenta, né? Questões simples como fornecimento de água. Nós temos uma rede de supermercados grande, que não é daqui de Caxias, mas é uma rede grande que está aqui, que não deixava as pessoas do caixa tomar água. Não podiam ter sua garrafinha de água, né? Mas o que isso atrapalharia no trabalho? Atrapalha, porque se tu toma água, dá vontade de quê? De fazer xixi. E aí, se tu toma água e levanta para fazer xixi, tu deixa de trabalhar. Aí a gente teve que incidir para que eles fornecessem, ou pelo menos permitissem que as pessoas levassem a sua garrafinha de água para tomar. Daqui a pouco eu imagino que a pessoa usasse uma fralda daí para não já teve, né, mercados que fizeram isso, empresas fizeram isso, mas aqui não chegaram, as pessoas disseram não podia tomar água, né? Essa questão do calor, existe uma regra, né, o que prevê qual é a temperatura, assim como existe para a máquina, que tu compra as máquinas, olha, não use acima, para as pessoas também, tem limites de temperatura, e se tu tem que tomar medidas, né, para manter a temperatura abaixo daquilo, e se não conseguir, tu tem que adotar pausas no trabalho, né? Então tu vai trabalhar tanto tempo, né,
Aí tu para, faz uma pausa para sair daquele ambiente quente e voltar. Isso tudo tem legislação. E até para as pessoas que nos ouvem, né, se lembrarem, isso acontece nos jogos de futebol. Né? Quando tem uma temperatura muito acima do normal, eles têm que parar no meio de um tempo para ter uma determinada pausa. Isso também é previsão da legislação, por isso que eles fazem. Né? Agora, nas empresas é difícil de tu conseguir constatar isso em cada fiscalização, porque a gente tem que ir lá, tem um termômetro específico para fazer essa medição, é um termômetro de bulbo que a gente chama, aí tu coloca no ambiente, vê, ele tem que ficar lá durante horas para medir a temperatura, fazer média, etc. Mas é uma coisa assim que esse sentimento de calor, qualquer um sente, não precisa fazer isso, né? Qualquer pessoa que entrar lá vai saber, tipo, aqui tá ótimo, mas se eu tiver, né, num lugar vai estar quente, faz isso, põe um ar-condicionado, põe um ventilador, atende essa demanda dos trabalhadores, mas tu vê, precisa chegar a esse ponto. Porque possivelmente isso já tenha sido levado para a empresa, né? E a empresa não fez nada. Mas por que não fez nada? Qual é o problema de botar? Entendeu? É um desrespeito pelo trabalhador. Pelo ser humano, né? E a pessoa trabalha ali, entendeu? Está gerando a riqueza daquele local. Será que tem que ser tratado desse jeito? É isso, né, Márcio, que eu digo que a gente falhou como civilização, né? Por que em pleno... Isso foi as origens da Revolução Industrial. A Revolução, né, Industrial começou a tratar... E a legislação trabalhista começou a surgir por causa dessa exploração excessiva. E nós voltamos nesse ponto, né? Daqui a pouco estão liberando o trabalho de criança, que era o que tinha, né? E estão liberando também, porque afinal de contas precisa, ninguém mais quer trabalhar. Não, a gente ouve todo dia. Ah, mas é brabo, ninguém mais quer trabalhar. As pessoas, ninguém tem compromisso, ninguém quer trabalhar, tá muito difícil. Essa geração não quer trabalhar, essa geração é mimimi. É isso aí, a gente ouve todo dia isso, tá difícil. Porque é uma geração que está aprendendo a dizer não para algumas coisas, né? A minha não querer se submeter, né? Submetir a certas não querer condições. se submeter a algumas coisas. Beto, fala um pouquinho para nós do chão de fábrica, assim, relata algumas experiências, tu enquanto trabalhador metalúrgico também, como é que é o relatos de colegas? Na verdade, a gente agora aqui na direção executiva do sindicato, a gente tem pouco contato diretamente no chão de fábrica, né? Mas eu faço questão de ir à empresa também para conversar com os colegas, enfim, né? E ver o ambiente de trabalho, né? E a gente vê que realmente esses calores excessivos aí é bem complicado, principalmente para quem trabalha no setor metal mecânico, porque tu vê, o cara trabalha com a máquina CNC. Ele já tem algum tipo de máquina, algum tipo fazendo solda, algum tipo de caldeira, alguma coisa diferente? Tudo, dentro do metal mecânico é tudo, máquina CNC, é um torno convencional que gera calor, solda, a própria montagem. A questão do pavilhão onde está a empresa pode, enfim... O pé direito dos pavilhões, que antigamente se tinha, na verdade, eu acho que deve ter ainda uma legislação que diz que tem que ter uma altura mínima, na verdade, de pé direito para que não gere tanto calor, né? Mas é isso, a gente sabe que se tu sair aqui na rua agora, tu vai perceber que se na rua está 30 graus, dentro de uma fábrica deve estar 40, 50 graus, né? Então, a gente percebe. E aquela questão da percepção do ser humano, né? Cada um tem uma condição de percepção de calor diferente, né? E aí tu vê que as pessoas estão cada vez mais esgotadas, né? E outra coisa, o empresário precisa calcular, fazer as contas, na verdade. Se o trabalhador adoece, se o trabalhador está com calor excessivo, a produção vai diminuir. Se ele tem um ambiente de trabalho bom, um ambiente agradável, com certeza a produção vai aumentar. Então, é um investimento que tem que se fazer também, né? Na saúde do trabalhador. Mas a questão do Vânios também, eu queria perguntar para ele, qual é a estrutura do Ministério do Trabalho aqui em Caxias hoje? Quantos auditores tem? Qual é a área que abrange o Ministério do Trabalho aqui em Caxias? Não, até antes de te responder, Beto, queria só dizer que a Caxias é interessante porque tu tem os extremos. Tu tem as empresas, né, estabelecimentos que são absolutamente modernos e absolutamente adequados. Tu tem lugares que tu vai, né, que é fábrica, que é chão de fábrica, e que tu entra lá e que é limpo e né, tem ar-condicionado em tudo. Esses dias eu tive numa empresa que era assim, tinha 100 e poucos trabalhadores, muito melhor que onde eu trabalho. Em 2014 eu trabalhava na TV comunitária e fiz uma reportagem sobre esse mesmo assunto.
E, inclusive, a gente encontrou um empresário que levou a gente até a empresa dele para mostrar que estava tudo certinho. Conversamos com as pessoas lá, tentamos mostrar os dois extremos, uns que estavam denunciando e o cara mostrou, questão, aqui a gente colocou ventilador para todo mundo, fez isso, fez aquilo. Tem, realmente, tem, não então, vamos, mas é isso que eu acho interessante, tu tem os dois extremos, tem o mais moderno e tem o mais arcaico, né? E é isso que acontece, e aí, bom, né? Talvez a gente, e tipo, para nós, perguntando do Ministério do Trabalho, para nós não chegam as coisas boas, né? Para nós ninguém vai lá dizer, pô, eu trabalho num lugar tão legal, tão bacana, ganho bem e o ambiente é bom, só chega o ruim. Então é bom que a gente também tenha essa noção que às vezes tem situações boas, né? Mas a gente, Beto, o problema grande do Ministério da Fiscalização, do Ministério do Trabalho é esse, é falta de gente, falta de estrutura, né? A gente atende 43 cidades, nós atendemos a categoria metalúrgica em 43 cidades. Atendemos todas as categorias em 43 municípios e para isso tem 12 pessoas diretamente trabalhando na rua para fazer isso, entendeu? Então, não vou dizer que tu apaga incêndio, porque tem muito incêndio que começa, termina e a gente não chega. Não fica sabendo. Né? Porque isso dá uma frustração, né? Porque é o que eu digo, a gente não tem que ir atrás do problema, a gente tem que tentar evitar o problema, né? Fazer com que o problema não aconteça, porque resolver, né? Depois que a coisa aconteceu, depois que um trabalhador perdeu a mão, né? Ou perdeu o braço, que nem a gente viu recentemente, né? Ou morreu, tipo, amanhã nós estamos indo para Canela, porque mais um trabalhador caiu de um prédio, morreu, né? Dá uma frustração, entendeu? Porque a gente fala isso todo esse tempo e não resolve. Então, com essa estrutura não vai ter jeito. Mas também, mesmo que aumentar a estrutura, e se não tiver uma política pública diferente, que puna de maneira efetiva, né, quem age dessa maneira não vai ter jeito. Enquanto as pessoas, né, os empregadores, né, claro, não todos, mas enquanto os maus empregadores continuarem tendo a convicção de que não dá nada, de que podem fazer isso que não vai acontecer nada, ou se dá muito pouco, ou você vai ter que pagar o que deveria ter pago, a gente vai continuar vendo isso, vai continuar vendo trabalho infantil, trabalho escravo, né, acidente, morte, né, quantas pessoas adoentadas que no auge da sua vida profissional se afastam do trabalho. Então, né, eu vou confessar, eu espero que a gente consiga evoluir, né, em adoção de políticas públicas assim, mas acho que para isso os sindicatos é que tem que puxar isso. Puxar por um lado e empurrar por outro, empurrar para que se faça isso, né? Porque se a gente ficar achando, não, né, vai ter um concurso, vai aumentar o número de fiscais, não vai adiantar. Se a gente não mudar essa cultura, se a gente não enfrentar essa reforma trabalhista que foi feita, que para mim é a origem de toda essa deterioração, né? Acho que está na hora, né? A gente está esperando, mas ainda não se fez nada em relação a isso. Acho que se a gente não enfrentar isso e não dizer que dessa maneira não dá para continuar, né, esses números todos que a gente está falando, Márcio, vão ficar cada vez piores. Muito bem, o assunto é importante, está muito bom o bate-papo, mas já estamos se encaminhando para um encerramento aqui do episódio, mas já fico aqui o convite para participar mais vezes, Vânios, aqui do nosso podcast, porque é bacana. Beto, obrigado por ter vindo novamente. Aí já faz um convite para o pessoal, né, procurar o sindicato, denunciar, que é o que a gente pode fazer, encaminhar. Então a gente convida e pede, na verdade, para o trabalhador fazer as denúncias, né, através dos canais que o sindicato tem, para que se faça as denúncias. São denúncias anônimas, né, não precisa se identificar, para que a gente possa encaminhar e dentro da medida do possível, tentar resolver essas questões, né. A gente não tem o poder de fiscalização, de entrar dentro das empresas, muitas vezes não fica sabendo do problema que está acontecendo, e dizer que o trabalhador não se intimide, a gente vai fazer tudo da melhor forma e no sigilo absoluto, e a gente vai procurar resolver o problema, porque é o nosso trabalho. Nosso trabalho é esse, é defender o trabalhador, defender o direito do trabalhador, e condições de trabalho, a gente precisa com que o trabalhador tenha cada vez mais seu momento de lazer, tenha condições de trabalho, de poder sair do trabalho, chegar em casa numa boa condição, para poder brincar com seus filhos, tomar aquele chimarrão, né? Sem chegar em casa morto de cansado, tomar um banho e dormir, daí a vida vira só trabalhar e dormir. Então é isso. Beto, obrigado. E tu vai levar pela primeira vez a caneca exclusiva do Pode Sim? Já participou várias vezes, mas não levou a caneca. Não, mas dessa vez vai levar.
Vânios, obrigado, e já te dizendo então que presente aqui do Pode Sim, a caneca é tua, pode levar aí e pode deixar teu recado final aí para. Obrigado pela caneca, obrigado pela caneca e pelo convite. Eu, né, tu me convidando, eu venho, Márcio, tá? Não tem problema nenhum, entendeu? Não bate-papo com o Vânios sempre é bom, sempre tem informação eu sou bem convidado. Convidando eu vou, entendeu? Agora, quando não me convida, eu não apareço. Mas até para dizer para os trabalhadores que ouvem, eu acho que a importância de denunciarem essas situações, né, aonde eles entendem que tem alguma coisa errada, né? E eu acho que isso mostra a relevância do sindicato, entendeu? Porque, né, o sindicato tem um papel, e o sindicato dos metalúrgicos aqui, principalmente, entendeu? Muitas das coisas que a gente faz, né, e às vezes que não é nem da categoria, eles recebem denúncias aqui que não são da categoria e nos mandam, né, para a gente investigar, para a gente verificar, né, porque é uma referência, o sindicato é uma referência e os trabalhadores às vezes só se lembram do sindicato quando acontece problema. Quando acontece um acidente de trabalho, quando acontece um não pagamento de salário, eles se lembram. Mas eu acho que é importante, né, essa participação do sindicato, né, e que sejam levantadas essas questões para que a gente, dentro das condições, possa verificar. As situações mais graves a gente sempre dá um jeito de fazer mesmo com essa pequena estrutura. Mas para isso a gente conta muito com o sindicato. E para nós, todas as denúncias que chegam são anônimas. Né? Tipo, se chegar uma denúncia para nós, o auditor fiscal que receber não sabe quem fez. Ele não recebe, mesmo que a pessoa assinar embaixo, mesmo que a pessoa queira que identifique, o auditor que fiscaliza nunca sabe quem é que está fazendo anônimo para preservar a pessoa. Então não tenham receio de deixar de fazer denúncia e deixar de reclamar das condições, né, por esse fato, porque isso não acontece. Muito obrigado, Vânios, e está feito o convite já novamente para participar dos próximos e alguns próximos episódios aí. E muito obrigado também a você que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Spotify e também pela rádio comunitária Vanguarda. Até o próximo episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica.